Oi, pessoal. Então, nós vamos tratar aqui de um assunto muito interessante: o sistema de evaporação das usinas para a concentração do caldo e mesmo para fazer a concentração do xarope a fim de cristalizar. Então, um dos equipamentos mais importantes é o trocador de calor indireto, seja o multijato, seja o condensador barométrico, que a gente pode observar aí tanto as entradas de vapor, saída de água aquecida, como a saída superior de gases incondensáveis. Aqui, um desenho ilustra justamente a entrada de água, a entrada de vapor e o multijato, mostrando os espelhos e os bicos e o direcionamento desses bicos para a saída de água. Há um conjunto de evaporação com 4 efeitos, aonde o produto ele tem alimentação frontal, como no nosso caso, né, como o caso mais comum, e aonde o caldo vai passando de uma caixa para outra e termina na última caixa, que aqui é a caixa 4, com admissão nos sistemas condensador barométrico com injetor. Olha aqui que interessante o caso, né, onde eu tenho as bandejas, mostrando as bandejas do condensador barométrico, no caso do tipo em contracorrente, e é o que interessa para nós, só esse em contracorrente por enquanto. Eu vejo a entrada de água e o seu trabalho de condensação. Os incondensáveis que ainda permanecem no caldo saem na parte. E vocês veem um hidroinjetor. É muito interessante esse trocador de calor direto. O objetivo dele aí é só fazer o arraste dos gases que saem do forno para sulfitar. E muito eficiente. Isso substitui com grandes vantagens a coluna de sulfitação. É um equipamento muito simples, sem peças móveis, e funciona. Agora nós podemos, sobre o que a gente falou, né, que faz vácuo para admitir o gás sulfuroso e fazer a sulfitação do caldo aí. Nós vamos fazer agora o equacionamento dos sistemas de trocador de calor diretos, tanto condensadores, multijatos. Então observem agora o equacionamento, tanto do princípio da conservação da massa, quanto do princípio da conservação da energia, expresso como vamos utilizar a ferramenta de volume de controle no balanço entálpico, no balanço da entalpia. Nós vamos obter com isso uma expressão aritmética muito útil para que a gente possa fazer um gráfico, plotar as variações de temperatura da água de entrada e da água de saída, introduzindo um conceito importante que é a diferença de temperatura entre a temperatura do vapor da caixa, que está sob vácuo, da ordem de 63, 65, 68 graus Celsius, e a temperatura de saída da água aquecida. Com isso, nós vamos poder analisar o quanto que a gente gasta de energia elétrica para bombear a água e fazer e produzirmos esse vácuo. A questão dos multijatos ou condensadores barométricos, que está dentro da classificação dos condensadores, que também são uma modalidade de trocadores de calor direto, os trocadores de calor chamados diretos. Por que diretos? Porque eu não tenho uma superfície separando o fluido quente do fluido frio. De um lado, o caldo. Então, eu teria aqui, de um lado, o vapor e do outro lado o caldo. Sabe? O calor flui da temperatura mais alta para a temperatura mais fria. E eu tenho aqui uma parede que separa os dois fluidos. Esses são chamados de indiretos. Esses são os trocadores de calor indiretos. Diferente do que a gente vai tratar hoje, que são trocadores de calor direto, onde eu tenho uma mistura dos dois fluidos, tanto o fluido frio e o fluido quente. Então vamos ver como é que fica esse equacionamento aqui. O trocador de calor, ele consiste basicamente numa carcaça cilíndrica com uma base cônica. Então é bem engenhoso isso aqui, né? Eu tenho a admissão do vapor por essa entrada maior, obviamente porque ele ocupa maior o vapor, né? E eu tenho uma admissão de uma água fria, o mais fria que puder. E aqui eu tenho um espelho aonde eu tenho
os meus bicos posicionados e direcionados para a boca de saída. Então, a água, quando entra por essa conexão, por esse flange, ela faz dois serviços. O primeiro, ela condensa o vapor. E o segundo serviço é que ela arrasta os gases incondensáveis. Então, ela condensa o vapor e arrasta os incondensáveis. Se a gente for analisar o outro que a gente tem, basicamente, seria o quê? Seria um equipamento mais ou menos parecido com esse, só que ele é chamado de condensador barométrico. Então eu tenho também uma parte cilíndrica, a abertura de admissão do vapor e a saída cônica. Então não muda muito em relação ao... Tenho a entrada de vapor aqui novamente, que ao invés de ter esse sistema de espelho com jatos, eu vou ter um sistema de bandejas, onde essas bandejas, ao admitirem a água, que eu já vou preparar umas saídas e já vou entender por quê. Então, quando a água entra nessa primeira bandeja aqui, ela vai em cascata descendo por todas as bandejas, sejam as bandejas anelares, né? A água entra aqui e ela cai para essa segunda. Dessa segunda ela cai aqui e nós temos aquele famoso véu de noiva. Um jeito de entender isso também é aquela brincadeira que fazem em festas quando enchem as champanhes e elas caem. Para retirar os incondensáveis, que como eles são mais leves, eles sobem, eu tenho que ter necessariamente uma bomba, porque essa bomba vai garantir que esse gás que está acumulado, que adveio do vapor, ele não vai quebrar o vácuo. A água aquecida desce por essa abertura, enquanto o vapor que é extraído da última caixa ou dos tachos. Esse condensador, em relação ao multijato, ele apresenta algumas vantagens e desvantagens, tá certo? Isso a gente vai discutir. Mas o equacionamento vai ser o mesmo. Vou ter aqui, vou imaginar uma linha, que é o nosso famoso volume de controle, e vou equacionar a partir das variáveis que a gente conhece nessa fronteira, que eu vou chamar de M1, M2 e a saída de M3. A primeira equação, que é a equação da conservação da massa, é fácil de deduzir, que a quantidade de água que entra, de vapor, perdão, mais a água fria, vai ser igual à água aquecida na saída. Então essa, basicamente, é o que diz, e nós podemos aritmética equacionar como a conservação da massa. A equação da energia, a energia que estava, como é volume de controle, nós vamos usar o termo entalpia. Então, a entalpia contida no vapor mais a entalpia contida na água fria vai ser igual à quantidade de energia que contém no tubo de descida. Essas duas equações vão propiciar o nosso equacionamento. Então, o que nós estamos buscando qual que é a pergunta? A pergunta é quanto de água eu preciso por quantidade de vapor a ser condensada? É isso que nós vamos tentar responder. Nós vamos responder fazendo o quê? Considerando essas duas equações, substituindo uma na outra. Vamos ver como é que fica isso daí. A quantidade de água que sai pelo tubo de descida vai ser a quantidade de água que entrou na forma de vapor mais na água aquecida. Agora, substituindo na equação da conservação da energia, isso aí, gente, pode parecer meio chato, mas é importante que vocês façam esse equacionamento aí no caderno de vocês. Eu poderia estar apresentando isso aqui tudo no PowerPoint, mas eu garanto para vocês que vocês vão dormir. O melhor a fazer é vocês irem acompanhando isso aqui e escrevendo para espantar o sono. Aí. Temos aqui o equacionamento e agora nós vamos fazer essa mandracaria. A entalpia 1 menos a entalpia 3. Então, com isso, eu tirei esse termo e esse termo. Vai ser igual ao quê? A vazão máxima, por isso que esse pontinho aqui significa vazão máxima, H3 menos H2. Convenientemente, eu já vou passar por lá de lá. Eu vou ter a quantidade de água M2 em relação ao vapor, vai ser igual a... Vamos dizer, passa para cá, vai ser H1 menos H3 sobre H3 menos H2. Pronto. Temos aqui uma expressão aritmética muito simples,
mas muito útil, né? Porque ela relaciona simplesmente a quantidade de água que eu preciso em relação ao vapor, simplesmente pelas propriedades aí. Nós vamos fazer um gráfico disso. Começamos então, vamos retomar o assunto a partir da expressão aritmética que relacionou a água que eu preciso em função da quantidade de vapor que eu estou condensando. Então seria a diferença de entalpia entre a entalpia do vapor e a entalpia da água aquecida, e a entalpia da água aquecida em relação à entalpia da água admitida. Então vamos reproduzir essa expressão aqui, como sendo o M.2 sobre o M.1, e aqui nós vamos ter a entalpia do vapor menos a entalpia da água aquecida na saída em relação à entalpia da água aquecida na saída e a água de entrada. Veja, nós podemos dizer que isso é aproximadamente igual à entalpia do vapor, que depende da temperatura ou pressão, menos a entalpia da água aquecida, que nós podemos substituir pela temperatura utilizando as unidades em quilocaloria por quilograma, porque o calor específico da água é igual a 1. Então, isso facilita muito o nosso entendimento aqui. A entalpia do vapor, ele vai depender das condições da... encontrando para 65 graus, na minha tabela aqui, é uma tabela oficial de propriedades do vapor d'água, eu tenho a 65 graus dentro da linha de saturação de vapor, eu encontro uma pressão de saturação da ordem de 0,25, absoluta. Como vocês sabem, a nível da atmosfera nós teríamos um bar. Mas nas indicações, como a gente vê nos manômetros e tal, eu teria uma pressão absoluta de 7,4 polegadas de mercúrio, que é da ordem de 23 polegadas de mercúrio, que é exatamente o que a gente usa. Se preferir, a gente pode usar uma temperatura um pouco maior aqui, para encontrar a diferença de 30, nós teríamos 22 polegadas de mercúrio, é o que usa. Então, eu preciso encontrar a entalpia. Vocês observem aqui que a entalpia específica, então, é a única consulta que temos que fazer nessa tabela por enquanto. Nós vamos utilizar, então, a entalpia 626. Vocês podem usar isso, podem encontrar isso em qualquer tabela de propriedade termodinâmica do vapor d'água. Agora vamos substituir na expressão o número 626, porque foi o que encontramos na tabela. Se a entalpia do vapor é 626, se considerarmos agora a temperatura da água na entrada, que sabemos que tem que ser a mais fria, mas isso depende da época do ano e do sistema que existe, mas vamos imaginar que seja da ordem de 30 graus Celsius. É a temperatura, e aí a temperatura T3. Ok? Então, nós vamos conseguir, com isso, uma expressão que seria a seguinte: a quantidade de água que eu tenho que usar em relação à quantidade de vapor vai ser igual a 626 menos T3 dividido por T3 menos 30 graus Celsius. Ora, se agora eu posso plotar essa expressão para várias condições de T3. Então, nós podemos calcular aqui um exemplo, que seria se a temperatura T3, que é a temperatura de saída, for uma temperatura relativamente baixa, vamos imaginar 43 graus Celsius, nós teríamos, então, um consumo de água no multijato ou no condensador igual a 626 menos 43 dividido por 43 menos 30. Isso daqui é igual a, vamos fazer o cálculo aqui,
Utilizando a velha e boa calculadora. 44,6 igual a 90. A partir então daquela simples expressão que nós chegamos usando apenas a equação da conservação da massa, a equação da energia, nós podemos então conseguir uma tabela alterando os valores da temperatura de saída da água do tubo de descida e alterando a temperatura da água de entrada. Essa tabela está colorida, mostrando quando a relação de quilograma de água para cada quilograma de vapor é utilizada abaixo de 30, numa situação um pouco mais utilizando uma quantidade de água recirculante maior e uma quase proibitiva. A partir dessa tabela, obteríamos então um gráfico mostrando o quanto de água é consumida a partir da temperatura de entrada da água fria, parametrizada na temperatura de saída da água do tubo de saída, que reflete a temperatura de aproximação.